Então vamos lá, nós vamos falar a partir de hoje sobre a Reforma Protestante e eu pensei em não falar do ponto de vista histórico, porque desse ponto de vista nós temos, não só literatura, como todos os anos temos falado sobre o processo, mas a Reforma foi um movimento que durou 100 anos para acontecer. O marco desses 100 anos foi a morte de John Hus, ou João Ganso, esse era o nome dele. Ele morreu e, antes de morrer queimado, ele bradou dizendo que morre um ganso, que o nome dele era João Ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne. Deus levantará um cisne para estabelecer a verdade. E mais ou menos 100 anos depois, Lutero, ele estava então apregoando ali as teses, ali na porta da Catedral de Wittenberg. E vale ressaltar que o Lutero, ele era conhecido como cisne, né? Não que o nome dele signifique isso, mas ele era tido como cisne. Então, ou foi uma brutal coincidência, ou então foi de fato uma forma do Senhor Deus credenciar esse movimento. Eu prefiro ficar com a segunda versão. Então, o movimento da Reforma foi um movimento que começou na Alemanha, oficialmente, ele se espalha pela Europa, e aí temos então os vários movimentos, dentre eles o movimento que acontece na Escócia. A igreja oficial da Escócia, ela passou a se chamar Igreja Presbiteriana, e a partir da Escócia então, no século XVI, nós temos essa igreja se espalhando pelo mundo, e ela chega então aqui no Brasil no século XIX. Nós estamos aqui, a Igreja Presbiteriana está no Brasil desde que éramos um império. Estamos aqui desde a época de Dom Pedro II. Então, esse talvez seria os pontos básicos para entendermos e lembrarmos sobre a história da Reforma, mas o que eu gostaria de falar aqui é dos princípios da Reforma. Esses princípios que se tornaram bastante conhecidos. Então, nesse sentido, para entender esses princípios, precisamos entender contra quem esses princípios foram criados. E aí nós temos esse gráfico aí, que vai mostrar o desvio da igreja romana, a forma como a igreja ela se desviou do evangelho. Então nós temos ali Cristo, aí em 310 já começam a reza pelos mortos, vai, até 1950, está funcionando aqui isso aqui? Deixa eu ver. Não, tá não. Tá não, né? Tá. Aqui. Até 1950, que seria a ascensão de Maria. Então, o que nós temos aqui é o desvio da igreja romana e de que maneira, então, vai culminar no dia 31 de outubro de 1517, a Reforma Protestante, que é uma tentativa de retorno a esse cristianismo. Então, a Reforma ela foi motivada por esse desvio aqui. Então, o Senhor Deus levantou homens, vendo que, de fato, a igreja havia se afastado muito daquilo que temos nas Escrituras Sagradas. Porém, vejam só, quando nós olhamos para esse retorno, aí poderíamos dizer, finalmente agora os reformados, os protestantes, os evangélicos vão manter e têm mantido esse evangelho até agora. De jeito nenhum. Porque o problema não era a igreja romana, o problema é o coração humano. O coração humano é o mesmo. Então, se nós temos aqui uma reforma que tenta contradizer todas essas questões que foram construídas ao longo dos séculos, hoje também nós vivemos uma situação bastante complicada. Porque agora, antes falamos do desvio da Igreja Católica Romana, agora vamos falar do desvio dos evangélicos. O desvio daqueles que estavam na igreja protestante, na igreja reformada. Então, aqui nós temos o mesmo princípio do gráfico,
Só que não começamos com Cristo e os apóstolos, mas começamos em 1517 com a Reforma Protestante. Então aqui Lutero, ele apregou as suas teses na porta da catedral, e aí nós temos então essa igreja reformada. O que significa igreja reformada? Significa que ela mantém os princípios da reforma, os princípios que foram colocados ali, sobretudo os princípios pela ótica da proposta de Calvino. Então essa é a igreja reformada, essa é a igreja que tem tentado a manutenção desse processo. Porém, nós temos também um desvio dos evangélicos. Os protestantes, eles também se desviam. E aí nós temos todas essas informações. Ela não é exaustiva, existem mais, mas coloquei aqui as principais. Então, em 1649 surgem os Quaker. Quaker é uma palavra inglesa que significa chacoalhar, é como se fosse um terremoto, né? Balançar. Na verdade, essa sociedade, essa igreja foi conhecida como Sociedade dos Amigos, foi fundada por um cara chamado John Fox, e os Quaker, eles diziam o seguinte: não basta só ficar ali na Bíblia e tal, a gente precisa de algo mais, a gente precisa de um balanço, a gente precisa de uma coisa mais movimentada e tal. E eles criam o que eles chamavam de luz interior do Espírito Santo. Então eles tinham uma forma de revelação do Espírito Santo, e aí surge então esse movimento, que foi um movimento extremamente problemático. Temos também os Mormons, que foi fundado por Joseph Smith, em 1827. Smith, ele era o Fox aqui, ele era batista, ele era da igreja batista. O Smith era da igreja presbiteriana. Mesma coisa, ele olha para a igreja presbiteriana, está muito morto, esse culto está muito, né? Esse negócio de só na Bíblia, só na Bíblia. Então ele dá um testemunho que uma vez ele ouviu uma voz e foi para a floresta, e ele teve um encontro ali com o anjo Moroni. Então o Moroni apareceu a ele e revelou então a eles. E aí Joseph Smith, ele criou os Mormons. Deixa eu ser bem rápido aqui. Os Mormons, eles creem que Javé já foi um homem. Então, e todo homem pode se tornar um Javé. Porque o que é Javé? Javé é um homem que se torna Deus e tem um planeta que lhe pertence, então ele vai povoar aquele planeta com as suas esposas, e aí esse planeta então é dele. Então Javé, quem nós adoramos, na verdade ele tem várias esposas e ele povoa esse planeta, e esse planeta é dele. Então essa é a visão dos Mormons, né? Existem outras questões. Eles creem, por exemplo, na revelação no livro de Mormon, onde além da Bíblia você tem essa revelação. Então os Mormons são um grande problema. Em 1846 temos o Adventismo do Sétimo Dia, que foi criado por um cara chamado William Miller e Ellen White. Ellen White talvez seja mais conhecida, porque William Miller, ele de certa forma abandona um pouco esse processo. Eles marcaram várias vezes o retorno de Cristo como uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo veio e revelou a eles quando Cristo iria retornar. Não veio. Aí o Miller ficou meio desanimado, falou, é complicado isso, né? Marcamos várias vezes e ele não veio. Mas Ellen White, ela teve uma excelente ideia. Ela disse, não, Cristo retornou. Ele voltou, mas não para a terra. Ele voltou para o santuário celeste. O santuário celeste estava imundo, estava sujo. Então ele vem e purifica e retorna. E aí agora nós estamos aguardando sua vinda para a terra. Muitas pessoas acham que o problema do adventismo é a guarda do sétimo dia. Não é. Não é. Claro que seria uma forma de voltar aos rudimentos do passado, como Paulo condena lá em Gálatas. Mas o problema deles não é esse, irmãos. O problema deles é que na doutrina de salvação, eles dizem que a salvação do homem, 50% é obra de Cristo e 50% é obra de Satanás. Então, Satanás é um corredentor com Cristo. Eles se baseiam nisso por conta do cordeiro que era imolado e o bode que era tangido. O cordeiro, lá no Velho Testamento, o sacerdote colocava a mão sobre ele, colocava os pecados e matava. Eles diziam, esse é Cristo. O bode, eles colocavam a mão sobre a cabeça do bode e tangiam para o deserto. Os adventistas dizem, esse é Satanás. Nós, reformados, nós cremos que tanto o cordeiro quanto o bode representam a Cristo. Ele morre pelos nossos pecados e carrega sobre si os nossos pecados
tangido para o deserto, mas o adventista diz que não. Então, para um adventista, uma pessoa só pode ser salva se Cristo trabalhar em conjunto com Satanás para salvá-lo. Então, pois é, né? Você não sabia disso, né? Mas esse é o problema dos adventistas. Por isso os adventistas não são nossos irmãos. Eles não são nossos irmãos. Não porque guardam o sábado. Se fosse só o sábado, daria para dar um desconto aí. Mas é por conta da heresia e da afronta contra Cristo. Em 1875 surge a ciência cristã, Mary Baker, doente, diz que teve uma iluminação do Espírito Santo, foi curada, e ela disse então que o cristianismo é a cura das enfermidades e a manifestação dos milagres. Então aí a partir daí surgiu essa igreja que se afasta do Senhor. Em 1909, no Brasil, com o Louis Francescon, surge a Congregação Cristã do Brasil, mesma coisa, questão da revelação do Senhor. Então Deus revela, são extremamente literalistas com relação às escrituras sagradas, e é uma turma bastante estranha, e é uma das maiores, dentre o seu métier, uma das maiores do Brasil. Em 1925 surgiram as Testemunhas de Jeová com Charles Russell e depois Joseph Rutherford. Essa doutrina que se afasta do Senhor, que também, né, a mesma coisa, recebe revelações do Senhor, etc. Então eles dizem que Cristo não é Deus. Jesus Cristo não é Deus, não existe trindade. Existe apenas Deus. Deus tem um filho humano, que é Cristo, ele é humano, e o Espírito Santo é uma força que age, né? Tem até uma música que muitas igrejas cantam, né? Dizendo, o Espírito Santo é uma força que age entre nós. Não sei se você lembra dessa música, né? Pois é, a heresia das Testemunhas de Jeová. Em 1970 surge o neopentecostalismo com esse camarada chamado Kenneth Hagin. O neopentecostalismo tem sido talvez o movimento evangélico mais visto até hoje. Então eu não preciso dizer o que é o movimento neopentecostal, os irmãos já conhecem, sabem dos abusos e como a pregação desse grupo está absolutamente esvaziada de Cristo e do Evangelho. Em 1986 surgiu o teísmo aberto. Eita, irmãos, ainda não tem nem fôlego, né? Você vê, é o que eu falo, é o coração do homem, não é a igreja católica, a igreja cristã, evangélica, igreja maronita, não, é o coração do homem. Teísmo aberto diz que Deus não é soberano, Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, esses camaradas, né, Clark Pinnock, ele diz que, ele escreveu um artigo dizendo que Deus abriu mão da sua soberania, então Deus e o homem constroem a história. Então, por exemplo, Deus não sabe o que vai acontecer amanhã, Deus não sabe o dia que você vai morrer, por exemplo. Ele abriu mão disso, então é o teísmo aberto. E em 1990 surgiu o famoso movimento gospel, né, dos shows e tal. Sem nenhum problema com show, eu não tenho nenhum problema com relação a isso, nem a igreja reformada tem problema com isso. O que eu preciso, obviamente, é saber se aquilo vai trazer edificação ou não. Mas o problema do movimento gospel é que ele fez algo muito ruim. Ele misturou show com culto. Então, você vai para o show e aí ele quer dar um caráter de culto. E aí as igrejas no culto querem dar um caráter de show. Então isso foi muito complicado, tem sido complicado ainda até hoje. E, portanto, há muitos outros movimentos que se desviaram, mas percebam como, de fato, saíram. E aí, irmãos, a pergunta é, por que isso? Por que estas coisas? E aí a pergunta também que devemos fazer é como que a igreja reformada, que veio da reforma protestante, ela se manifesta, ela se posiciona diante disso. Então, nós temos aí, e aí é a partir daí que eu quero trabalhar com os irmãos, as chamadas 5 solas. Mas não é sola de sapato não, irmãos. Essa sola aqui, ela vem do latim. Aqui está a tradução literal. Então, essas 5 solas, que é sola gratia, sola fide, sola escritura, solus Christus, soli Deo gloria. Significa somente a graça, somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a Deus
glória. Então, nesse sentido, desculpem, aqui deveria ter uma vírgulazinha aqui, mas vamos fingir que tem uma vírgula aqui. Irmãos, esses são os pilares da Igreja Reforma. Essa é a base da Igreja Reformada. Só uma curiosidade, esses 5 solas, como nós conhecemos, eles não surgiram da pena de Lutero, de Calvino, de John Knox, não. Essas solas, elas foram construídas a partir de 100 anos da Reforma. Então, a Reforma acontece no século XVI, a partir do século XVII, com o movimento puritano, eles começam agora a construir para firmar qual é a nossa posição diante de qualquer ensino que venha, seja de quem for. Então, a base da teologia reformada é que somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente a Deus, glória. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, é que apesar dessas 5 solas terem sido construídas ao longo dos séculos, mas aqui nós temos um resumo, uma síntese da maneira como nós cremos. E nós vamos então estudar essas 5 solas. Hoje nós vamos estudar essas 3 primeiras. Domingo que vem nós estudaremos sobre as 2 últimas e tentar compreender como que devemos viver essa síntese da nossa fé, essa síntese da maneira como nós cremos. Então, temos aí somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente a Deus, glória. Então, nós vamos estudar agora, começando com somente a graça e somente a fé. O que esses 2 pontos querem dizer? Eles querem dizer que a salvação não é obra do homem. A salvação é obra somente de Deus. E aí nós temos o texto de Efésios 2, de 4 a 11, que vai nos mostrar isso, que é somente a fé e somente a graça. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, viu? Graça e fé, não tem mais nada aí. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. As boas obras não salvam, mas nós somos destinados a elas, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vejam só, o que está dizendo aí? Deus, Ele nos deu vida. Quando falamos Deus, estamos falando Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, Ele nos fez assentar. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus de antemão preparou as boas obras para que andássemos nela. Então, como é que se chama isso? Isso se chama salvação monergística. Vem da palavra monergismo. Essa expressão aqui, gística ou gismo, significa trabalho. Esse mone aqui significa mono. Então, a salvação é trabalho somente de Deus. Não existe participação do homem em nada. Nada. É somente obra de Deus. E veja que quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ah, mas pastor Alfredo, essa fé aqui é do homem, ele é que crê. Não, meus irmãos, não é não. E essa fé não vem de vós, é dom de Deus. A própria fé que o indivíduo tem
para entender a mensagem vem do Senhor. Como é que isso acontece para entendermos o mistério? O homem é depravado e não adianta. Você pode pregar o evangelho para ele 30 anos e ele não vai entender. Você está pregando para um morto. Imagina um morto no caixão e você lá, levanta, acorda, vamos lá, vai trabalhar e tal. O morto não vai reagir. Da mesma forma, o homem está morto nos seus delitos e pecados. Por isso que a salvação, ela é vista como uma, cadê? Aqui, ó. Ela é vista como uma ressurreição. Ressurreição. A gente ressuscita vivo? Ressuscita vivo? Tem vivo. Tem uma cantora gospel que acha que sim, né? Mas vamos falar disso no próximo domingo. Não, a gente só ressuscita quem está morto. Então, a salvação, de fato, ela não vem do morto. Então, a pessoa é morta, mas aquele morto é um eleito de Deus. Então, no momento certo, no momento histórico certo, determinado pelo Senhor, ele vai ouvir o Evangelho. Dele mesmo ele não vai entender nada. Mas aí o que acontece? O Espírito Santo, porque ele é um eleito, o Espírito Santo vai lá e ilumina a mente dele. Aí ele começa a entender a mensagem. No momento em que ele entende a mensagem, ele se converte. Então é obra de Deus, o Senhor Deus. Por isso que você fala assim, rapaz, em casa nós temos pregado, falado há 20 anos e essa pessoa não se converte. E aí eu soube de um cara que estava andando no carro, ouviu o rádio, o cara, um pilantrão na cidade, parou o carro, foi quebrantado ali, saiu do carro, se ajoelhou. Como é que é isso? É obra de Deus. É só obra de Deus. Então, é nesse sentido que nós entendemos que é sola gratia e sola fide, ou somente a graça e somente a fé. Não há mais nada. Esse movimento é um movimento contrário quando a igreja romana diz que a fé e as obras juntas, elas promovem a salvação. A gente diz negativo. Não há obra nenhuma. A obra é somente do Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Só um detalhezinho aqui, meio fofoca. Até os arminianos é quem não crê nisso. Arminiano acha que o homem tem livre-arbítrio, né? E ele escolhe, Deus fica passivo, né? Aceita, meu filho. E ele, não, aceita, meu filho. Não, aceita, meu filho. Quem sabe? Aceita, meu filho. Tá bom, eu vou aceitar. Irmão, desculpem a ironia, mas é isso. Senhor Deus passivo, não é? Ali naquele processo. Mas vocês já perceberam que os arminianos, quando eles têm cultos de evangelismo, quando ele vai fazer o apelo, que não é uma prática nossa, reformados, mas é deles, quando eles vão fazer o apelo, você já viu o que ele pede para a igreja fazer? Quem sabe aí, levanta a mão. Quem lembra aí? Diga. Para quê? Isso, o arminiano que não crê na predestinação, não crê no monergismo, não crê em nada, diz assim, irmãos, orem para que o Espírito Santo toque no coração do pecador. Uma vez eu estava em debate, amigável, mas um debate com o arminiano, falei, por que você ora para o Espírito Santo tocar no coração dele? Ele, irmão, não estou inventando. Ele falou, Alfredo, depois a gente continua a conversa, eu preciso ir agora, sair e tal. Não tem resposta, não tem como. Porque até eles creem que tem que existir uma obra do Espírito Santo para a conversão. É nesse sentido que nós cremos, então, somente a graça e somente a fé. E graças a Deus por isto, porque nós hoje vivemos ainda pela graça e pela fé. Não é pelo que fazemos, mas é pelo que Deus proporciona a nós para que façamos. Toda a obra, toda a glória, todo o prestígio é do Senhor, não é nosso. Nós somos pecadores, de nós fluiria apenas como flui o pecado, mas o Espírito Santo em nós nos conduz, segurando firmemente pela nossa mão, para que alcancemos a eternidade. Mas só a Escritura. Esse é um ponto muito importante, porque
esse talvez seja o elemento mais atacado quando a gente percebe aquele desvio. É a forma como eu lido com a Bíblia, a forma como eu vou agir. Ou a Bíblia, ela é somente a Escritura, ou eu vou acrescentar algo mais. A Igreja Romana acrescenta, ela diz o seguinte, que a revelação vem pela Bíblia, pela tradição e pela palavra do Papa. Então, a palavra do Papa é infalível, a tradição da igreja é infalível e as escrituras são infalíveis, então elas estão em mesmo pé de igualdade, mas nós afirmamos só a escritura, Deus se revela somente pela escritura, e aí nós temos Gálatas 1, de 6 a 12, que diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E aí é importante, irmãos, nós entendermos uma coisa: toda a pregação do Evangelho, toda a Escritura, ela vem mediante revelação. É a revelação que Cristo fez por sonho, por visão, por inspiração, para que o Evangelho fosse revelado. E aí, irmãos, a gente vai perceber que esse texto, ele nos dá algumas pistas para entendermos esse processo. E aí eu queria destacar aqui alguns perigos que nós temos com relação às Escrituras Sagradas. Nosso coração é mau, nosso coração é pecador. Calvino mesmo diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. E o maior ídolo que o homem pode ter, o crente, o evangélico, o protestante, o reformado, o maior ídolo que ele pode construir é ele mesmo. Então, o primeiro perigo que nós temos com relação às Escrituras Sagradas é o do fascínio e da insuficiência. Está aqui, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Por que Paulo diz assim, o qual não é outro evangelho? Porque não existe. Só existe um evangelho. Um. O resto não é evangelho. O que é fascínio? Fascínio é quando você, mas olha, Deus levantou um apóstolo, e esse apóstolo, eu estou lembrando aqui do Samuel Doctorian, né, que fez isso lá no finalzinho da década de 1990, ele foi para a ilha de Patmos, e Cristo apareceu a ele, e ele teve novas revelações, e agora nós temos todo o acontecimento do mundo a partir deste homem. Vocês se lembram do desvio que eu mostrei dos evangélicos? Todo aquele desvio vem de revelação particular, vem de revelação que as pessoas dizem ter, encontros com anjos, encontros com Deus, sonhos, visões, vem disto. Então, esse fascínio é aquela ideia de que não eu quero que Deus fale diretamente comigo, não pelas Escrituras Sagradas. Tudo bem, Deus fala pela Bíblia, né? A Bíblia, e tem gente que até usa a Bíblia como bola de cristal, né? Deus fala comigo hoje, Senhor, aí abre a Bíblia, bota o dedinho lá e lê. Bom, enfim, eu não quero também descrer na total soberania e poder de Deus, então você pode botar o dedinho lá e realmente, eu creio que Deus pode sim falar, mas não é a forma correta.
A forma correta é o estudo das Escrituras Sagradas, mas a pessoa fica fascinada e aí ela vai para a insuficiência das Escrituras. Essa pessoa vai dizer o seguinte: irmãos, realmente a Bíblia está aqui, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Ah, irmãos, mas eu quero que Deus fale comigo. Eu quero que Deus fale em particular. Ah, meu Senhor, eu estou paquerando aquele ímpio. Fala pela tua palavra, ou então fala também a mim, Senhor, revela a mim. Ah, Senhor, eu estou pensando em fazer aquela viagem, me revela em sonhos. Ou então eu vou até aquele irmão poderoso na oração, digo: meu irmão, tem alguma revelação para mim? Né? Parece Correios, né? Não tem. Eita, tá, o Sedex está atrasado, já encomendei, até agora nada, meu irmão. Nada, sabe, irmão, o que eu estou dizendo? Porque aqui está revelado tudo que Deus quis que soubéssemos, está aqui, não há mais nada além disso. Qualquer coisa que venha além disso é heresia, está aqui. Então por que agora eu vou dizer que a Bíblia ela não é totalmente suficiente? Por que agora eu vou também, além das Escrituras Sagradas, ter outro tipo de revelação? Diz que tem um fenômeno aí, missionário, dizendo que os árabes estão sonhando com Cristo e se convertendo. Tem até pastorzão aí, famoso, né, na IPB, que está divulgando isso. Irmãos, onde na Bíblia, só me mostre onde na Bíblia Deus diz assim, 2 pontos. A fé vem pelo ouvir e vem também por sonhar com Cristo. Onde? Percebem? Mas é fascinante, não é? Irmãos, o Espírito do Senhor está se movendo entre os muçulmanos, eles estão sonhando, eita que beleza, não é? É fascinante, mas não é bíblico. Nós estamos simplesmente fazendo o Senhor Deus mentiroso, porque nas Escrituras Sagradas Ele disse que a conversão, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É preciso que uma testemunha pregue para que alguém seja alcançado pelo Evangelho. Agora eu estou dizendo que as pessoas estão se convertendo com um sonho, sonhando com Jesus, quer dizer, já é nós temos 2 problemas, porque ver a Cristo, mesmo que em sonho, é uma coisa que poderia levar à morte, como foi João lá na ilha de Pátimos. O que é isso? É o fascínio. E o fascínio nos leva à insuficiência. Como certa vez, há muitos anos, eu disse para uma irmã, ela disse assim: pastor, na minha casa tivemos uma reunião de oração e a minha filha se levantou e ela disse: eu, Deus de Israel, vos digo, minha irmã, ame mais ao seu próximo. Meu irmão, fuja do adultério. Minha irmã, seja fiel ao Senhor. Aí eu disse: é mesmo, se levantou, foi. Então vamos fazer o seguinte, minha irmã, na próxima reunião que ela se levantar, você vai gravar o que ela vai dizer, para não perder uma palavra. Grave tudo que ela disser. Depois você vai transcrever esse texto, ipsilíteris, aí você vai trazer para mim, vai ser a próxima série de pregações. Eu vou pregar no Evangelho segundo Santa, aí citei o nome lá da filha dela, né? Porque eu vou ordenar, a partir do conselho, que todos colhem na Bíblia esse texto, porque depois do Apocalipse agora temos as revelações da Santa fulana de tal. Ela me disse: não, pastor, não, isso aí não pode, é só a Bíblia. Como foi que ela se levantou? Eu, Deus de Israel, não foi? Quem falou com ela? Foi o diabo? Não, pastor. Foi um anjo? Não. Quem foi? Foi Deus. Então é palavra de Deus. Entendem a lógica? Fascínio. Busca por essas questões, e nós estamos afirmando que as Escrituras Sagradas, elas são insuficientes. Também nós temos, irmãos, o perigo dos enganadores, verso 7 ao verso 9. Paulo diz assim: o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu. Irmãos, vejam como Paulo se anula, e como Paulo anula os anjos
que estão ao redor do trono de Deus. Ele anula. Ele diz, mas ainda que nós, apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, isso é sério, irmãos, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema, ela não tem uma tradução para português. O mais próximo é maldito, escória, imundo. É uma palavra muito forte, ela não tem uma palavra que seja correlata. Mas ele diz, seja anátema. Assim como, agora veja só, como Paulo ele já falou aqui, mas ele repete, assim como já dissemos, e agora repito. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. É assim que a gente age? Não, né? Pastor, a gente não pode julgar as pessoas. Como não? Eu não posso julgar a intenção do coração. Julgar a intenção do coração é pecado. Quando eu digo assim, rapaz, a Lilian estava sentada ali me olhando, mas pelo olhar dela, tenho certeza que ela estava pensando ali contra mim, sabe? Ela estava tentando. Isso é pecado, porque eu não tenho como. Ficou dizendo que eu era felina, porque estava com um sapatinho de onça e tal, que absurdo e tal. Veja bem, isso eu não posso fazer, isso é pecado, porque isso é se colocar no lugar de Deus. Agora, julgar as obras. Uma pessoa que prega dizendo que a salvação 50% é de Cristo e 50% é do diabo, eu não julgar isso, não vou julgar, a ninguém julguei isso. Isso é ingenuidade, irmãos, quase que tolice. Eu preciso sim julgar, não, cala sua boca, você é maldito, você é imundo, eu não quero você perto de mim, nem da minha igreja, nem de ninguém dos meus. É isso que Paulo está dizendo, ele não está dizendo assim, meu irmãozinho, você tem essa pregação aí, é meio esquisitona e tal, mas fica aqui com a gente e tal. Não, simplesmente colocar fora. E irmãos, porque quem está por trás da perversão das escrituras sagradas? Sabe quem está por trás? É esse cara aí, esse camarada aí, é Satanás. Os homens são instrumentos dele. A forma como Satanás tenta enganar as pessoas da igreja é usando a Bíblia. Gênesis 3, de 1 a 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Acorda agora, preste atenção. Olha o que Satanás, a serpente, disse à nossa mãe, Eva. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Foi isso que Deus disse, não foi para Adão e Eva? Está vendo esse pomar aqui, jardim, mas não vão comer de nenhuma árvore desse jardim. Foi isso que Deus disse? Bem, Eva, num lampejo de sensatez, respondeu à mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, Satanás, você está equivocado. Você está torcendo aí a palavra de Deus. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O que Satanás tentou fazer aqui? Torcer, ele tentou deturpar, ele tentou fazer com que as escrituras sagradas fossem totalmente deturpadas. Satanás não chegou assim, olha, quero dizer para você que... Não, ele não fez isso. Ele já veio com a palavra de Deus, ele já veio com as escrituras, com a revelação. Ele disse assim, olha, o Senhor Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. A mulher disse, opa, calma aí, não, só a que está no centro, o restante nós podemos comer. Aí poderíamos pensar assim, pronto, aí Satanás foi desmascarado e desistiu, não é? Não, ele não desistiu. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás usou aqui uma estratégia que até hoje vigora. Ele levantou o moral de Eva. Ele disse, não, você não quer se sentir campeã, vencedora?
receptáculo das asas que Deus dá para você fazer o seu voo. Tem uma musiquinha gospel aí, né? E o que tem crente cantando aproveite as asas e voe alto, Eva. Vocês estão entendendo? E ele está usando o próprio Deus. Então, ou o diabo, ele torce a Bíblia, ou ele aniquila completamente a palavra de Deus, e nós sabemos o triste resultado disto. Mateus 4, de 5 a 7, mais uma vez Satanás mostra o seu modo de agir. Ele chegou lá para Cristo, na tentação, e aí ele disse assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, aí ele olhou para Jesus, que era também verdadeiramente homem, e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, porque está na Bíblia, porque é escritura sagrada. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Se você ler o Salmo 91, você vai perceber que daqui para cá, Satanás omitiu uma expressão. Só por curiosidade, depois você vai lá descobrir. Ele fala, corta, pula e fala o texto de novo. E aí é claro a resposta do Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, vejam, o perigo dos enganadores das escrituras sagradas não são outras pessoas, senão o próprio Satanás agindo. O diabo vai tentar tirá-lo do eixo, porque Satanás, ele não está preocupado em tirar você da igreja e colocá-lo lá naquela religião difícil, né? Uma religião que afronta o Senhor. Não, você pode frequentar a igreja, você pode continuar membro da igreja, mas você começa agora movido pelo fascínio e movido pela sensação de que as escrituras são insuficientes, que está demais, é só Bíblia, é só exposição, eu quero outras coisas, a gente precisa de outras coisas, senão a gente não vai atrair ninguém. Esse tipo de pregação vai espantar as pessoas, esse tipo de posição espanta as pessoas, nós precisamos agregar, precisamos fazer alguma coisa. Isso vem como perigo, e muitas vezes o diabo, que está no nosso meio, ele pode usar agentes, ou até mesmo o próprio indivíduo cochichando no seu ouvido, falando sobre a deturpação ou a anulação das escrituras sagradas. E aí, irmãos, é claro que Satanás, ele tem alguns instrumentos para isso. Primeiro são livros. Nossa, eu li um livro de uma mulher chamada Neuza Itioca. Eu li um livro de um cara chamado Daniel Mastral. Eu li um livro, Bom Dia Espírito Santo. Gente, Kenneth Reagan, que para quem não sabe, renegou tudo, né? Está renegando tudo, mas ok. Gente, eu lembro de uma vez um irmãozinho tão querido, tão, pastor, olha, eu li esse livro, só tem que ler que livro? Bom Dia Espírito Santo. Meu Pai do céu. Irmãos, nós precisamos ter muito, para os que são leitores, precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos ler textos e livros que sejam fiéis às escrituras sagradas e não se baseiem em experiência humana, visões falsas da revelação de Deus ou de qualquer outra coisa. Mas também, esse aí é problemático. Que tem de irmão que chega para mim, pastor, sábado eu estava ouvindo aquele pregador, não vou dizer o nome, só vou dizer as iniciais do nome dele, é SM, eu estava ouvindo o SM lá, e pastor, e ele falou isso, eu estou em dúvida. Minha irmã, o que você está vendo esse programa? O que você está escutando esse irmão? Ok, sem nenhum problema, não tem nenhum problema de vê-lo como irmão, mas ele está deturpando, ele vai trazer problema, ou às vezes nem é irmão também, não é? Ele está deturpando o seu coração. Para que você vai ouvir isso? Quer ouvir um bom programa? Ouça o programa do pastor Marcos, lá sábado, qual é o horário?
9 horas todo sábado, pronto, ligue, vá lá, ouça lá o Negão, ali sim, né? Uma parente para 105. Então, irmãos, os perigos do engano vêm aqui, ó. Aí, é claro, podemos incluir o quê? O famoso, o maior pastor de todos os tempos, o reverendo YouTube. Esse é o maior pastor de todos os tempos. Eu tenho uma dúvida, pá, YouTube, bota lá, e eita, vai. Irmãos, o perigo dos enganadores surge a partir daí. Mas temos também o ecumenismo. O que é ecumenismo? Pastor, eu estou participando de uma reunião de oração e tem irmão da Adventista, tem irmão da Cristã do Brasil, tem irmãos lá, aqueles irmãos lá do fogo, tem irmãos também frios, tem presbiteriano, né? Porque presbiteriano é além de frio, é mais do que frio, né? Os pentecostais dizem que o presbiteriano é um católico amansado, né? Um católico, mas é um católico manso. Então, pastor, que bênção ali, não tem denominação, não tem nada, meu irmão, fuja disto. Grupos de estudo, onde você não tem ali uma pessoa responsável pelo conteúdo, que tenha uma visão clara das Escrituras. Não, cada um faz uma meditação, fuja disso. Eu estou falando de ecumenismo, não estou falando de grupos da nossa própria igreja, aí tranquilo, mas também tem que ter cuidado, né, irmãos? Porque às vezes esses grupos é uma fofocaiada no meio, daí vai ler a Bíblia, ora e tal. Meu irmão, ele pediu oração pelo irmão Alfredo, né? Pois é, rapaz, irmão Alfredo, não tem jeito, temos que orar pelo nosso irmão, porque come feito um porco, né? E aí agora está com a vesícula estourada, e aí agora está morrendo de medo de ir para a cirurgia. Então, né? Vira um antro de fofoca. Então a gente também precisa ter muito cuidado com esses grupos e ver o que acontece ali. Mas eu me refiro, obviamente, ao ecumenismo. Eita! Gospel Record, né? É LK, como é que é? MK, né? MK. Eita, aí é problema, irmãos. Aí é problema. E muitos têm muito mais profundidade nas teologias trazidas por músicas do que pela palavra de Deus. Mas eu não vou me deter aqui, porque eu vou falar sobre música especificamente no próximo domingo, quando nós falarmos sobre Só lhe deu glória. Eu vou falar sobre isso, mas cuidado, irmãos, cuidado. Música tem sido um instrumento de deturpação das Escrituras sagradas. Um instrumento de deturpação. Você canta aquela cantora gospel com aquela voz trêmula, toda cheia de poder, né? Cuidado, irmãos. Cuidado. Ouça Chico Buarque. É isso mesmo, irmão, é o que eu estou dizendo. Ouça Milton Nascimento. Ah, a Sandra falou que ele é esquerdista, não pode? Então ouça Milton Nascimento. Eu estou falando sério, irmãos, porque para a igreja reformada não existe música do mundo e música evangélica. Para nós reformados existe a boa música e a música ruim. A música ruim pode estar no mundo, como pode estar também entre os evangélicos. Como a boa música pode estar entre nós, como também compositores podem, pela graça comum de Deus, trazer uma poesia linda do amor entre um homem e uma mulher, onde não há nada que afronte ao Senhor. Eu ouço aquilo, está impecável. Então, muito cuidado com isso. Ah, vou lá onde é o setor gospel aqui? Ali, pronto. Aí, eita, só lançamento, né? Para ouvir. Irmãos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo domingo. No verso 10, ainda falando sobre as Escrituras Sagradas, nós temos um problema grave, que existe desde o apóstolo Paulo, que é o perigo do antropocentrismo. Ele diz assim, verso 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Alguém já chegou para você dizendo assim, rapaz, mas na nossa igreja sermão é só
pauleira, né? Aí você pode voltar fazendo a seguinte pergunta: irmão, pauleira contra o quê? Ah, é assim, né? Só cacete nas costas de quem? Ah, mas é porque... Por quê? Irmãos, essa história de você ter, né, um pregador que é engraçado, que gosta de contar muita piada num sermão, que diz que você é o centro, diz que Cristo morreu pelo valor que você tem. Alguém já deve ter ouvido isso aí no reverendo YouTube lá, né? Quando ele diz que, sabe, que você pode exercitar a sua fé, que não importa se agora você está sofrendo, mas Deus tem a obrigação de retirá-los, e você vai passar por cima de todos. Deus vai fazer com que você se torne um vingador. Vamos usar de novo lá a cantora gospel: Deus te dá asa, faz teu voo. Irmãos, isso é um problema que estava na época do apóstolo Paulo. Os da cidade da Galácia, da região da Galácia, estavam ali dizendo: olha, é preciso que a gente, tem que pregar um pouco para a gente também, para a gente sair do culto assim, elevado, foi só flores, foi só doce, né? Foi açúcar na chupeta. Eu fui para o culto e ali, irmãos, todas as vezes que Cristo fala a nós no culto solene, Ele fala porque nos ama. E é assim, a semana está aqui, né? A semana é essa reta aqui. Aí eu estou aqui na semana, bem, né? De repente começo aqui uma mentirinha, uma briga não resolvida com o cônjuge, uma desobediência do pai e da mãe. As crianças não estão aqui, né? Senão eu diria para eles tal. Aí eu vou domingo para a igreja, aí o Senhor Deus com todo carinho põe a mão na minha nuca e é aqui, meu filho, é aqui. Ok, aí, Senhor, que benção, realmente sou pecador, Tu és maravilhoso, como Tua graça aponta o meu pecado, a minha falência, o homem é nada, eu tenho que diminuir, Tu tens que crescer. Segue de novo, não é? Ali, durante a semana, mas aí brigou aqui, não resolveu, mentiu ali, papapá, aí eu estou aqui, aí o Senhor Cristo de novo, no culto, com amor, pega na minha nuca, com carinho, e diz assim: meu filho, é aqui. É isto. A nossa vida é assim. Por isso as Escrituras Sagradas, elas mostram quem eu sou e quem Cristo é. Agora, essa ideia de que, olha aqui, isso é antigo, irmãos, muito antigo. Olha a resposta de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Cristo: se agradasse ainda ao homem, se a minha pregação fosse engraçada, que elevasse a pessoa, que a pessoa saísse do culto flutuando, que maravilha, eu posso, o Senhor Deus vai, né? O Senhor Deus é como um grande Papai Noel lá no céu, Ele vai dar tudo que eu quero, eu sou mimado mesmo, sou uma criança mimada, tal. Paulo diz assim: não seria servo de Cristo. E este é um perigo que tem acontecido até os dias de hoje. E para encerrar, o perigo da idolatria de homens. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Vai para o culto hoje à noite? Quem é o pregador? Sei lá, é o Miltinho. Então eu vou. Miltinho prega bem, doutrina, tal, não sei o quê. No outro domingo você vai ao culto hoje, quem é o pregador? Alfredo. Rapaz, ali é difícil. Ali é complicado porque, sabe, demora muito, fica rodeando e tal. Claro que o pregador ele tem que se esmerar, irmãos. É óbvio que eu estou dizendo isso, não estou dizendo também que, né, existe uma lógica. Mas você vem para o culto por causa do pregador ou por causa de Cristo? Lembre-se disso, irmãos. Lembre-se disso. Nós temos esse perigo.
Paulo diz que o evangelho dele não aprendeu com homem algum. Aliás, ele se anula quando diz: se eu disser alguma coisa fora do evangelho, que eu seja maldito. Eu prego a Cristo. É Cristo. Quando eu vou ao culto solene, eu estou indo por causa de Cristo. Eu estou dizendo assim: Cristo amado, eu quero te ouvir mais uma vez essa noite, pela pregação e exposição fiel das Escrituras Sagradas. Eu quero te ouvir, meu Senhor, porque senão nós vamos desenvolver, aí a gente faz a tabela. Gessé, eita, esse prega bem. Alfredo, esse aí é mais ou menos. Heleno, esse prega bem. João Vitor, rapaz, isso aí é pior ainda, né? Mas vamos lá. Cuidado, irmãos. É claro que às vezes o pregador precisa de ajuda, sem dúvida nenhuma, não estou dizendo isso. Não é pecado você chegar: pastor, vamos tomar um café lá em casa? Vamos. Aí chega lá: pastor, olha, eu tenho sentido que o senhor tem pregado nas Escrituras, mas assim, talvez uma forma, né, uma maneira, não é o conteúdo, pastor, mas a maneira para afirmar bem, a didática, etc., sem problema, ajude seus pastores, seus pregadores, ajude. Mas eu tenho o perigo da idolatria. Eu já vi irmãos dizendo assim: não, eu vou para a igreja, eu não canto, não oro, não, eu quero é ouvir o pregador, porque eita pregador. Aí você vê a vida do cara, ele gosta só da retórica. Ele não tem compromisso com o evangelho. Por isso, o perigo da idolatria dos homens. E aí, irmãos, indo já para a conclusão, depois temos só mais um slide. Em 2 Timóteo 3, de 13 a 17, diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tem muita gente bem intencionada que engana a si mesmo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Não tem revelação, não tem sonho, não tem nada. Não existe. Deus já revelou tudo o que Ele queria neste livro, basta apenas lê-lo e estudá-lo. E o que o Senhor Deus fez com a sua revelação? Por quê? Olha só: para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Acho que faltou uma palavrinha aqui, não faltou não, irmãos? Porque é o seguinte, né? Deveria assim: toda a Escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, mas também para elevar um pouco o nosso, né? Ali, fica, não, de vez em quando tem que ter uma suquinha aí na chupeta, porque ninguém aguenta. Não! O objetivo é que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, toda atitude que engrandece o Senhor. E aí, irmãos, é por isso que, tendo aí o nosso último slide, vem a seguinte pergunta: como é que o crente deve lidar então com a Escritura Sagrada? Sola Escritura, na visão reformada. Primeiro, nós temos os nossos símbolos de fé. O que é símbolo de fé? Irmãos que se reúnem, estudam as Escrituras Sagradas e apontam para nós a forma como nós devemos interpretar as Escrituras. Esses símbolos de fé não estão em mesmo pé de igualdade com as Escrituras de jeito nenhum. A maioria dos concílios, quando criaram os símbolos de fé, colocam uma cláusula dizendo que irmãos podem se reunir em concílio e rever alguns pontos. Mas, irmãos, ao longo da história, Deus tem proporcionado isso. O Credo Apostólico e o Didaquê são dois escritos ainda do 1º ao 2º século. Credo Apostólico é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, etc, etc. Didaquê, uma série de questões. O Didaquê ensina até como eu devo batizar as pessoas. Está lá. É Bíblia? Não. Embora o Didaquê tenha havido um grande debate na época de formular o Novo Testamento, muitos eram favoráveis que o Didaquê entrasse como livro inspirado, mas
graças a Deus o Senhor Deus conduziu e não entrou, mas é o quê? É um símbolo de fé, é uma confissão de fé. Os concílios, uma confissão de fé, um catecismo, é como eu sempre digo, é como uma ponte. A Bíblia é o piso da ponte. Os símbolos de fé são as laterais, aqueles corrimões que existem. Você pode atravessar o abismo sem corrimão? Pode, só com o piso? Pode ou não? Pode, mas você tem o perigo no meio do caminho de cair. Você pode atravessar o abismo só com o corrimão, sem o piso? Não, porque os símbolos de fé não são escritura. Uma pessoa que nunca tenha tido contato com os símbolos de fé, atravessa, pela graça de Deus ele atravessa, porque ele está baseado nas escrituras. A pessoa que rejeita a Bíblia e acha que os símbolos de fé são de mesmo pé de igualdade das escrituras, estão errados, porque não tem como, ele vai cair. Mas o ideal é quando você tem as escrituras sagradas e você tem os limites da interpretação. Esses são os nossos símbolos de fé. Eles não são Bíblia, eles só estão dizendo os limites para que não caiamos em todos aqueles absurdos como nós vimos até hoje. Meus irmãos, a Bíblia é a única fonte da voz de Deus. Vamos repetir essa frase que eu ouvia quando eu era criança. Eu ouvia quando era criança e que nunca mais ouvi. Então vamos ouvir de novo. Os que são mais velhos vão entender. Vamos lá. A Bíblia... Quem lembrou dessa frase? Levanta a mão, que já ouviu quando criança. Viu como é pouquinho? A nova geração não tem isso. Lembrou? Paizão lá, né? Está aí, ó. A Bíblia é a nossa única, não tem revelação, não tem sonho, não tem visão. É a nossa única e absoluta regra de fé e de prática. Ponto. O que Deus quis me revelar está aqui. Eu vou comprar um terreno, devo ou não? Veja nas escrituras sagradas o que Deus fala acerca disso. Eu quero mudar de emprego. Veja aqui. Eu vou casar. Veja o que Deus tem aqui. Estou com um problema no casamento. Irmãos, Deus revelou tudo nas escrituras sagradas. E aí por último vem, então como é que eu devo fazer a leitura e como é que fica a interpretação? Porque o problema, irmãos, está aqui, ó. O problema não está aqui, o problema está aqui, ó. Na interpretação. Por isso que temos os nossos corrimões, para que não saiamos nem para a esquerda nem para a direita. Repito, a Bíblia é o piso da ponte. Posso atravessar sem esses... Posso, mas eu corro o perigo de cair. Só os credos sem as escrituras sagradas? Não, porque a escritura sagrada é a voz de Deus. Esses símbolos de fé não são a voz de Deus, são interpretações da voz de Deus. Mas o ideal mesmo, o seguro, é segurança, é o piso e o corrimão. Atravesso com tranquilidade. Então, como é que se dá essa questão da leitura e interpretação? Irmãos, a Igreja Reformada diz, os reformadores diziam, você tem obrigação de examinar as Escrituras. Livre exame. Pastor pregou? Vá nas Escrituras. Por que os de Bereia eram mais nobres? Porque tudo eles iam nas Escrituras. Ouvia, vamos ver aqui que tem na Escritura e tal. E é isso mesmo, irmãos. Qualquer pregação, qualquer música, vá nas Escrituras sagradas. Está aqui, livre exame. Eu devo examinar as Escrituras sagradas sempre, estudá-la, me aprofundar nela. Deus não deixou esse livro apenas como um enfeite ou como um amuleto para o culto. Deus deixou esse livro como a revelação da sua vontade para a minha vida. Mas, livre interpretação, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A interpretação, ela deve seguir a muitos critérios ao longo da história. Por exemplo, na igreja primitiva, vocês sabem qual foi a grande discussão até o 5º século? As duas naturezas de Cristo. 100% homem, 100% Deus.
Então eu não posso, porque aí vem um camarada e diz, não, eu vou reinterpretar isso daqui. Aí criou o quê? A religião das testemunhas de Jeová. Diz, não, Cristo não é Deus não. Então, proibido. Na verdade, nós temos já. E quando eu falo de símbolos de fé, não estou falando só dos nossos, não. Estou falando dos vários símbolos fiéis às Escrituras sagradas que nós temos ao longo da história. E nós precisamos nos ater a eles. Então, meus irmãos, deixa eu voltar aqui rapidinho, só para o primeiro slide. Então, nesse sentido, é que nós olhamos para o que os reformadores eles deixaram para nós. Somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, que nós vimos hoje. Em latim, para quem gosta aí, os advogados, né, pessoal da área do direito. Vamos lá, sola gratia, tem um T ali, mas o som é de C. Sola gratia, sola fide, sola Scriptura. Vamos ter uma palavra de oração e em seguida nós vamos abrir para perguntas, temos 5 minutos. Lilian, pode orar para a gente, por favor, minha irmã? Oremos. Graças te damos, Senhor, por este dia que estamos aqui aprendendo da Tua Palavra, ouvindo e louvando ao Senhor. Agradecemos por ter estes princípios, Deus, reforçados em nosso coração. Que tenhamos a nossa fé, Pai, reforçada na Tua Palavra, naquilo que é fiel e que é verdadeiro. Que nós não nos deixemos nos enganar e nos levar pelas heresias, pelas músicas, pelos livros, pelas interpretações e por tudo aquilo que quer desviar nossa fé. Em nome de Jesus, Pai, fortaleça cada dia mais a Tua igreja no conhecimento e na Tua graça. E que o restante deste dia possamos nos dedicar ao Senhor e nos trazer em paz e com o coração aberto a ouvir a Tua palavra para o culto à noite. Em nome de Jesus, amém.